Fala turma, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal do Pedro Feitosa. Hoje vamos falar dos jogos deste sabadão. Tem bastante jogo interessante para poder falar, analisar, estudar, trazer notícias, trazer informações, estatísticas e probabilidades. E claro, aquele palpite gratuito. Falar em gratuito, a única coisa que você precisa é apertar o dedinho aí, ó, seguir o canal, deixar o like, deixar o comentário, deixar um feedback para que a gente possa crescer cada vez mais essa comunidade. Tem um link aí na descrição desse vídeo dando R$5 de crédito para você iniciar nesse mercado. Então já aproveita, clica, faz o seu cadastro e vamos embora para as análises dos jogos deste sábado, porque tem muita coisa boa. E vamos começar logo com os jogos desse sábado, com uma final de campeonato. É a final da Copa do Rei, que acontece aqui entre Real Madrid e Osasuna. Galera, só o primeiro detalhe que é muito importante: Real Madrid aparece aqui como se estivesse jogando em casa. Mas esse jogo não vai acontecer na casa do Real Madrid. Ele vai acontecer no Estádio de la Cartuja. Isso mesmo, Estádio de la Cartuja, que fica localizado em Sevilha. Só que assim, é um estádio que fica mais ou menos 500 km de Madrid e mais ou menos 900 km da cidade de Pamplona, que é a cidade do Osasuna. Se você pensava que Osasuna era uma cidade, você está errado. É porque a grande maioria dos times acaba sendo o nome de uma cidade, né? Mas não, Osasuna significa saúde em basco. É isso mesmo, eu fiz uma pesquisazinha aqui para poder gravar o vídeo para vocês. O negócio não é aleatório não. Beleza? Então aí, ó, final de campeonato, Real Madrid contra Osasuna. Real Madrid é um time que meio que dispensa apresentações, mas marcou gol em 90% dos seus jogos, marcou 2 ou mais gols em 90% dos seus jogos, over 1,5 em 100% deles. Do outro lado tem o Osasuna, que os números recentes não são positivos, ó. Levou gol primeiro em 80% dos seus jogos e levou gol em 80% dos seus jogos. O Osasuna, ele ocupa a 10ª colocação do Campeonato Espanhol de La Liga, perdeu recentemente para o Real Madrid jogando em casa por 2-0, se não me engano, no dia 18 de fevereiro. Então assim, final de campeonato, o time do Real Madrid é melhor, o time do Real Madrid tem aí uma certa tendência de ganhar esse jogo, levantar essa taça, a taça aí da Copa do Rei. Eu não sei se eu falo isso, mas vamos lá. Na minha opinião, vai ser a única taça que o Real Madrid deve levantar nessa temporada, já que não vai conseguir ganhar a La Liga e tem um grande confronto aí pela Champions League contra o Manchester City. Então vamos lá. Então o Real Madrid precisa muito ganhar essa competição. Acredito sim na vitória do Real Madrid. Tá pagando aqui odd de 1,33. Não vou arrodear, para mim é vitória do Real Madrid contra o Osasuna para poder levantar a Taça do Rei. Essa é a minha análise, esse é o meu palpite para esse jogo de final de Copa. Vamos agora de campeonato inglês, Premier League. Temos aqui Manchester City jogando em casa contra o Leeds. O City que assumiu a primeira colocação, assumiu a liderança lá do campeonato inglês. Ainda tem um jogo a menos do que o Arsenal, mas já tem um ponto a mais. Tem 79 pontos contra 78 pontos. O Leeds é o 17º colocado, tá ali com a mesma quantidade de pontos que o Nottingham e a mesma quantidade de pontos que o Leicester. 30 pontos na 17ª colocação, corre sério risco de ser rebaixado. É um jogo aí que vale a vida, mas não acredito que o Leeds deve complicar a vida do Manchester City. O Manchester City dispensa apresentações, marcou gol nas últimas 10, não perdeu nenhuma delas, ganhou 90% dos seus jogos, marcou 3 ou mais gols em 80% dos seus jogos, marcou gol no primeiro tempo em 80% dos seus jogos. É uma máquina de fazer gols esse time do City. O mais de 1,5 deve estar lá para baixo, ó, 1,08, mais de 2,5, 1,30. Já não me agrada. Mais de 0,5 HT, 1,18. Do outro lado, um Leeds que até que marca gols, ó. Marcou gol nas últimas 9, mas levou gol em todas as últimas 10 partidas. Para esse jogo aqui, trabalhar a vitória do City. Só que assim, Pedro, você vai mandar uma odd de 1,17. O que acontece? Eu vou escolher aqui a vitória do City para poder juntar com a vitória do Real Madrid e aí sim a gente ter uma odd acima de 1,52 e vou entrar com mais de uma unidade 1,5. Então observe exatamente como eu vou fazer
para vocês entenderem, já que não é comum também eu mandar uma odd mais baixa como essa. Então eu vou aqui em Espanha, Copa do Rei, vou colocar aqui vitória do Real Madrid, vou aqui na Inglaterra, Premier League, vou colocar a vitória do Manchester City. Vamos ter aqui ó, uma odd de 1,52, ou seja, 52%. E vou trabalhar com 1,5 unidade. Então essa é a minha análise para o Manchester City. O Manchester City venceu o jogo, porque precisa ganhar para poder buscar a classificação. E vou trabalhar aqui com 1,5 unidade, já meio que antecipando aqui qual é o palpite. Beleza? Então essa é a análise para City contra Leeds. E esse é o nosso palpite gratuito para esse sabadão de futebol. Meio que dei uma... como eu diria aqui, uma antecipada, né, de qual seria o palpite. Coloquei vitória do Real Madrid com vitória do Manchester City. Essa odd do City eu sei que tá baixa, mas vale a pena aqui para você colocar mais de 1 unidade. Então coloquei aqui ó, 1,5 unidade, minha unidade é de 1.000, coloquei 1.500, odd de 52% de retorno, 1.500 para 2.279 reais, pouco mais aí de 779 reais de lucro, se der como positivo. Então vitória do Real Madrid na final da Copa do Rei, vitória do Manchester City no jogo que é uma das finais do Manchester City pela Premier League. Precisa vencer para se manter na ponta. Então esse é o palpite gratuito para esse sabadão de futebol. Vitória do Real Madrid, vitória do City, vamos com 1,5 unidade. Vamos agora para campeonato alemão, é Freiburg contra Leipzig, jogo deste sábado. Pedro, como assim sábado? Esses dois times não jogaram agora, dia 2 de maio, e você inclusive mandou a entrada de ambas marcam, exatamente, só que eles se enfrentaram pela Copa da Alemanha, era ali no caso a semifinal. O Leipzig meteu nada mais, nada menos do que 5-1 no Freiburg. 5-1 no Freiburg. E a minha análise para aquele jogo foi ambas marcam e ela bateu. Pedro, e agora, qual é a análise para esse jogo, para essa partida? Se mantém exatamente a mesma análise. É a análise de ambas marcam. Eu não posso mudar completamente uma análise de um jogo para o outro, iguais, as mesmas equipes, levando a campo os mesmos jogadores, 4 dias depois, e eu trabalhar com uma análise diferente, aí teria alguma coisa errada, né? Ainda mais que a nossa entrada agora de 3 dias atrás bateu. Então, para esse jogo de Freiburg e Leipzig, ambas marcam a análise. Inclusive, o padrão aqui do Freiburg é muito bom para ambas. Ó. Ele marca muitos gols, marcou gols em 80% dos seus jogos, mas levou gol em 80% dos seus jogos, o que se classifica aí bem para o padrão de ambas marcam. Então, para Freiburg contra Leipzig, o Freiburg precisa mostrar um futebol melhor aí, né? Porque, pelo amor de Deus, levar outra goleada em casa pro RB Leipzig fica complicado. Até porque o Freiburg é o 4º colocado, o Leipzig é o 5º colocado. Se o Leipzig ganhar essa partida, ele passa o Freiburg e entra na zona de classificação da Champions League, tirando o Freiburg de lá. Então é um jogo importantíssimo para ambas as equipes e por isso ambas marcam a análise para esse jogo. Vamos à análise de mais um jogo, dessa vez campeonato francês, a conhecida Liga 1, que tá pegando fogo por lá, hein? Eita, a torcida do PSG fazendo protesto contra o Neymar, fazendo protesto contra o Messi, a situação lá tá complicada. Sinceramente, vou contar um detalhe aqui para vocês. Eu já estive na França por 2 vezes, fui em jogos lá nessas 2 vezes e a torcida francesa, a torcida especificamente do PSG, ela lembra muito algumas torcidas organizadas aqui brasileiras, principalmente de 10 anos, 15 anos atrás, que envolvia violência, envolvia algumas questões aí extracampo. E eu fiquei surpreso com isso, porque pelo menos pra gente aqui no Brasil eu nunca tinha escutado falar nisso. E aí eu acabei tendo essa informação estando lá em Paris. Então, situação complicada. Eu acho muito difícil de Neymar permanecer no clube, acho muito difícil do Messi permanecer no clube, até por questões de segurança. Mas o jogo aqui que eu vim falar com vocês é Lens contra Marseille. Vou dar uma olhadinha aqui na classificação rápida com vocês, mas são os dois times que fazem as melhores campanhas desse campeonato francês, atrás apenas do PSG. O que difere um time do outro é apenas um ponto, e o Lens joga em casa contra o Olympique de Marseille. Os dois times são times extremamente ofensivos e bom de mercado de gols. E os números mostram isso. Ó. O Lens marcou em 100% dos seus jogos. O Marseille marcou em 80%. O Lens marcou primeiro nas últimas 4.
o Marseille marcou 2 ou mais gols em 60% dos seus jogos. Só que o Marseille é um time que leva muitos gols e levou gols em 80% dos seus jogos. Aqui temos padrão de gols bem claro. Podemos trabalhar de duas formas. Pedro, quero trabalhar seco nesse jogo. Pegar só esse jogo aqui e colocar unidade. Eu trabalharia aqui com ambas marcam a 1.67, 67% de retorno. Pedro, quero ir um pouco mais safe para poder pegar esse jogo e juntar numa entrada múltipla. Aí eu já trabalharia com mais de 1.5 gols a 1.25. Vai depender muito da sua montagem de jogos deste sábado. Se você está precisando ali de um jogo que paga em média de 1,25, 1,30 para poder completar uma entrada múltipla, utilizo mais de 1.5 gols. Se você quer trabalhar esse jogo de forma seca, com uma unidade direta, nesse jogo você trabalha com ambas marcas. Então eu estou te dando aí duas opções de análise, que é geralmente o que eu faço. Pedro, como é que você define exatamente qual você vai utilizar na hora de fazer a operação? Vai depender muito na hora da montagem das operações. Se eu estou ali, estou montando as entradas, e aí eu vejo que eu preciso de um jogo que tem uma odd média de 1,20, 1,30, 1,40, eu acabo pegando aquele jogo e juntando com outro que eu já fiz uma análise. Então, beleza? Entendeu? Essa é mais ou menos uma análise de valor que eu faço na hora de montar as minhas operações, e estou passando aqui 100% gratuito para vocês. Então essa é a análise para Lens contra o Olympique de Marseille, campeonato francês, vice-líder contra terceiro colocado. E para encerrar o nosso sabadão aí com chave de ouro, temos um clássico na Itália, temos Milan contra Lazio. A Lazio que com a vitória aí do último jogo deu um importante passo para poder jogar a próxima Champions League. Sinceramente, eu não lembro qual foi a última vez que a Lazio jogou Champions League, depois eu vou pesquisar e falo para vocês. Mas a Lazio está lá com 64 pontos e abriu 6 pontos de diferença para a Atalanta, que é o primeiro time fora da zona de Champions. E o Milan resolveu se complicar em casa com a Cremonese. Meu Deus do céu, olha a Cremonese onde está, na 19ª colocação. E o Milan conseguiu se complicar em casa, inclusive fez eu tomar um head nesse jogo. Porque eu coloquei a vitória do Milan junto com outro jogo bateu e o Milan não ganhou o seu jogo. E aí acabei tomando head mesmo e faz parte, acontece, tá tudo bem. Mas para esse jogo aqui, ó, Lazio e Milan, o jogo é na casa do Milan. O Milan pagando 1,91, a Lazio pagando 4,20. Essa odd da Lazio, sei não. Quem sabe eu trabalho aqui depois para poder fazer uma alavancagem com essa zebra. Mas para esse jogo aqui, ó, números gerais. Milan não perdeu nas últimas 8, marcou gol nas últimas 6. Lazio marcou primeiro em 8, marcou em 80%. Temos uma outra informação aqui interessante, que é no confronto entre essas duas equipes. Dos últimos 8 jogos entre essas duas equipes, em 7 teve mais do que 2 gols. Caramba! São mais de 90% acontecendo isso no confronto entre essas duas equipes. E o outro jogo que não saiu mais de 2,5 gols, saíram 2 gols, foi 2-0. Então assim, dos últimos 8 jogos entre essas duas equipes, em todos os 8, tivemos esse mercado aqui acontecendo, ó. Mais de 1,5 gols pagando 40%. Então aqui eu já vejo o valor para Milan contra Lazio. Pedro, eu quero dar uma arriscada a mais. Trabalhar o mais de 2,5 eu já acho arriscado. Mas olha que interessante. Lembra que eu falei para vocês do jogo do Lens contra o Olympique de Marseille? Olha como fica interessante você pegar esse Milan a 1,40, mais de 1,5 gols a 1,40, e juntar com aquele Lens e Marseille, mais de 1,5 gols a 1,25. Você já tem aí uma odd de 1,75, 75% de retorno. Eu praticamente já estou te dando um outro palpite aqui, hein? Então, mais de 1,5 gols para Milan e Lazio, jogo que vale a vida, principalmente para o Milan, que está ali fora agora da zona de classificação para a Champions. Muito importante para o Milan. Joga em casa, vai precisar se abrir, porque senão vai ficar fora das competições europeias. Joga contra o Lazio, que é a segunda colocada do campeonato italiano, fazendo uma ótima temporada. Então, para Milan e Lazio, a minha análise é mais de 1,5 gols com 40% de retorno. E dessa forma nós encerramos aqui mais um vídeo de análise. Deixei aquele palpite 100% gratuito. Pedro, toda vez vai bater a entrada do nosso palpite aqui no YouTube e tal? Galera, não.
não caiam nesse conto de fadas de quem diz que acerta todas as entradas, porque isso não existe no mercado do futebol. Estamos falando de um mercado de renda variável e de um evento futuro incerto. A gente traz os números, traz os estudos, traz as probabilidades, mas muita coisa acontece em campo que foge do nosso alcance. Mas lógico que quanto mais estudo, quanto mais análise, mais assertividade, mais você vai diminuir as chances de ter alguma zebra ou de ter algo que fuja da normalidade, beleza? Espero que vocês tenham gostado, curtido esse vídeo, e ainda tem vídeo amanhã aí do nosso Domingão de Futebol. Valeu, galera!